O Senado aprovou há pouco o PL da dosimetria, o projeto que cria mecanismos que levam à redução do tempo de, entre outros, mas sobretudo o foco é Bolsonaro, tempo dele de cadeia. Agora vai para a sanção ao veto do presidente Lula, mas já entraram com mandado de segurança no Supremo. Nossa repórter Luciana Amaral, ela acompanhou as discussões em Brasília, está com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Oi, William. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Vou até já começar pedindo licença para falar um pouquinho mais baixo do que eu de costume, porque a gente fica aqui bem próximo aos senadores dentro do plenário. A sessão ainda está acontecendo. Bem, o que eu posso falar é que, no mínimo, foi um dia cheio de emoções aqui no Senado, viu? Teve o líder do governo, Jacques Wagner, tentando se reaproximar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, várias autocríticas e também acusações dentro aqui do plenário, com cenas bem constrangedoras. Mas o projeto, então, foi aprovado por um placar de 48-25. Mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça, o placar tinha sido de 16-8. Também um placar bem folgado a favor desse projeto. PT, PDT e MDB foram os únicos partidos a orientar contra. A base governista chegou, claro, a criticar o projeto, também tentou jogar a votação para 2026, mas sem sucesso. Quando eu falei sobre a acusação, foi por parte do senador Renan Calheiros, ele mesmo um dos mais governistas aqui dentro da casa. Ele falou que haveria um acordo, que o governo não atrapalharia a aprovação da redução de penas e, em troca, a oposição não atrapalharia o projeto que reduz benefícios fiscais concedidos e que também aumenta a taxação de bets, fintechs e outros órgãos também, inclusive projeto este que está sendo analisado neste exato momento. Governo e oposição negam qualquer acordo nesse sentido, falam que só teve ali um acordo de procedimento mais burocrático dentro da CCJ, mas sem um eventual troca-troca, mas o Renan foi bem firme nisso e também então causou bastante constrangimento aos próprios governistas aqui dentro do plenário. O relator desse texto, Esperidião Amin, ele chegou a limitar os beneficiados pelo projeto. Ele abrange, sim, os condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 e pela trama golpista, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal alvo, então, desse benefício por parte dos opositores. Ele tirou, por sua vez, o Amin, condenados por outros crimes que não tenham nada a ver com todo esse processo da trama golpista do 8 de janeiro, crítica que vinha acontecendo desde a aprovação do texto na Câmara dos Deputados. A mudança, ele alterou sim o mérito do projeto, mas os senadores resolveram considerar essa mudança como uma mera emenda de redação. Um jeitinho, querendo ou não, eles próprios confessaram, para fazer com que o texto vá à sanção presidencial e não tenha que retornar à Câmara dos Deputados. Claro que não é a anistia geral com a qual a oposição estava sonhando, mas eles comemoraram muito esse resultado aqui no plenário da Casa. O próprio filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, disse que foi um primeiro degrau para a anistia. Já a base governista, William, vem se apoiando no discurso que não tinha como realmente segurar uma maioria aqui no Senado em relação a esse assunto e também que o presidente Lula agora deve vetar esse projeto. Pelo menos é o discurso que vem acontecendo já aqui dentro do Senado e os governistas inclusive veem esse eventual veto como uma cartada para o início do ano que vem. Uma cartada eleitoral para o Lula, inclusive, se contrapor ao próprio Flávio Bolsonaro. E é isso, deputados da base já anunciaram que entraram com um mandado de segurança no Supremo contra esse projeto, mas nem mesmo todo mundo aqui de governista concorda com essa atitude. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Você continua aí atualizando a gente. Leonardo, vamos começar do fim para o começo? Perderam a votação, foram para o Supremo. Isso parece que já é hábito em Brasília, né? Não tem outra. Perdeu a votação, vai lá no Supremo, tenta garantir. Conseguem? É o terceiro turno, né, William? É muito curioso que hoje o governo tinha meios materiais de conseguir o adiamento dessa votação.
né, o senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, poderia sim conceder uma vista de 5 dias para o projeto e jogar isso para o ano que vem. Mas o governo fez as contas e achou melhor não colocar em risco a questão do PL 108, PLP 108, que aumentava em 20 bilhões a perspectiva de arrecadação e garantir o orçamento para o ano que vem. Lembrando que Congresso e governo são sócios no orçamento, não é? Porque se faltar dinheiro, para um acaba faltando para o outro também, né? As emendas acabam sendo comprometidas. Agora, sem falar de acordão, eu acho que é importante a gente mirar a consequência disso, né? O Congresso Nacional, da sua maneira, estabeleceu um sinal, né? Dizendo assim, olha, achamos que as penas foram exageradas, é, não acreditamos em tudo isso em relação ao 8 de janeiro. Há um ato de desafio, né, do presidente Lula, que agora vai ter que escolher, né, se veta ou se sanciona. Então, é um ato político importante, sabe? Mirando toda essa narrativa que se construiu no 8 de janeiro. Então, assim, a gente pode considerar também que é um ato preparatório para o debate que a gente vai ter no ano que vem. É um ato político importante, sem dúvida, Leonardo, que agora se complica ainda mais, porque o que se comentou de bastidores é que o próprio Supremo teria de forma informal, Daniel, começando por você e passando imediatamente também para o Caio, jamais alguém vai dizer estou endossando isso aí. Mas o próprio relator da matéria lá atrás que nos deu a pista, quando resolveram seguir adiante com esse assunto que acabou sendo votado e aprovado hoje no Senado. O Supremo não reclamou até aqui, não vai reclamar mais. E agora, Daniel? Olha, William, hoje o senador Alessandro Vieira subiu à tribuna do Senado para dizer o seguinte: não sejamos hipócritas. O ministro relator do plano de golpe no STF, se referindo a Alexandre de Moraes, que ontem levantou dúvidas sobre o que vai acontecer no Supremo, porque ele criticou a redução de penas, disse que isso pode favorecer, dar um sinal trocado ali para quem defende atitudes golpistas. E disse Alessandro Vieira, esse mesmo ministro que foi a público ontem dizer que não podia, alertar contra, todo mundo sabe aqui, disse Alessandro Vieira, que ele conversou nos bastidores com senadores e senadoras, palavras dele, para costurar o que podia e o que não podia no texto. Então, a gente soma isso com mensagens que foram explicitadas antes ainda do julgamento por Luiz Roberto Barroso, era presidente do Supremo, dizendo, olha, o que o Congresso decidiu, o Supremo tem que acatar. Né? E depois até foi interpretado, será que ele está dando sinal para anistia? Não era isso, era para redução de penas. O relator da dosimetria na Câmara foi conversar com Michel Temer em São Paulo, colocou na linha Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então, todos os sinais estão dados de que o Supremo vai dar o ok dele, né? Não vai considerar nada inconstitucional. A base aliada do governo está dizendo que Lula tem uma tendência de vetar para marcar a posição e volta para o Congresso derruba. Isso vai ser usado ali no discurso político-eleitoral. Mas o caminho parece que vai ser esse. Conseguem melar esse acordo? Acho difícil. Eu acho, William, que o que está acontecendo a partir de agora é o governo explorar politicamente esse assunto mesmo na derrota. Porque para o governo é interessante, né? Eu tive a informação agora há pouco, o PT vai fazer uma campanha veta Lula, como se precisasse fazer uma campanha para o Lula vetar. Aí já agora a gente já deu a informação, a Luciana deu, e nós estamos subindo aí no site, de 4 partidos de esquerda acionando não o Supremo, acionando o relator. A petição, eu peguei ela, é para o Alexandre de Moraes, para ele derrubar todo o processo. Aí leva para o Supremo. Aí fica esticando esse debate o PT, ele, em princípio, ele ganha, né? Até a prisão do Bolsonaro era interessante para a direita e para o bolsonarismo levar esse. Agora eles têm que reduzir a pena do Bolsonaro. Mas para o governo, para o PT é bom ficar mantendo isso. Porque aí você não entra em outros assuntos, você vai cuidar de fiscal, você vai debater isso na eleição, você vai debater saúde, educação, diplomacia, você vai debater democracia.
onde claramente, né, a gente sabe o que aconteceu no 8 de janeiro e na trama golpista. Então, isso move a militância, agita redes sociais, dá engajamento, a esquerda entra no debate. Então, quanto mais o PT esticar isso, embora saiba que não tem maioria no Congresso e já perdeu na política, ele vai levar. Até onde ele puder levar isso, ele vai levar. Mas, Caio, foram 2 derrotas muito, muito significativas. Na Câmara dos Deputados e no Senado, Mas, William, ficou demonstrado, se a gente entende que os parlamentares, como você sempre repete aqui no programa, têm um ouvido muito próximo de demandas, sejam elas setoriais, sejam elas políticas, sejam elas ideológicas, sejam elas o que a gente chamava antes de opinião pública, eles se manifestaram de forma cabal em relação a isso. Ó, peraí, vamos dar uma acalmada na situação, fazendo isso daí andar. E aí todos encontraram, ao que as evidências sugerem, todos encontraram vantagens significativas para cada lado aí. Né? Assim, eu vejo o placar da Câmara e do Senado como o placar de esquerda e direita dentro do Congresso. A esquerda é 1/3 e o restante 2/3 é centro e direita. Só fazer a conta que dá isso. O placar dá 300 a 150 na Câmara e mais ou menos 50 a 25 no Senado. E outra coisa, é uma reação ao Supremo, porque há um entendimento não só dentro da política do Congresso Nacional, mas na sociedade brasileira, de que boa parte, se não todas as penas, principalmente do 8 de janeiro, são penas excessivas. 17 anos, o cara que sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. Ou o caso emblemático da moça lá do Batom. Sim, a do Batom, pegou 17 anos, enfim. Então, tem a reação a esse entendimento que encontra respaldo também na sociedade, em parte significativa da sociedade brasileira, não necessariamente bolsonarista. É isso. William, o que me chama a atenção é a diferença do valor, né, da troca. Porque a direita completamente desarticulada, os caras não vão conseguir nem subir num palanque juntos para comemorar isso, porque eles estão todos desarticulados. O Flávio Bolsonaro está comemorando por um lado, o PL também, mas os governadores vão se posicionar de que forma? E do outro lado, tem Lula, que tem todo o discurso preparado, né, do veta já, não vamos dar anistia. Então, não importa mais se o STF vai validar, não vai validar, se o Congresso vai derrubar o veto do presidente. O embrulho político é muito mais valoroso para Lula, do ponto de vista do engajamento e do posicionamento, do que para a direita. Essa é uma primeira leitura. E a segunda leitura, Lula ganha outra vez, porque se houve ou não, que tipo de acordo, se foi de procedimento, de mérito. O Jacques Wagner é um político das antigas, né? Está sendo criticado pelo próprio governo neste momento. Exato. E ele está batendo na tecla lá. Está sendo criticado em termos muito duros. Duros, sim. O governo está dizendo que o que ele fez não tinha sido autorizado. Não tinha sido autorizado, exato. Então, e ele está aguentando a pancada lá, como os petistas fiéis fazem, né? Quando são expostos e precisam responder por alguma coisa. E o segundo ponto é o tamanho do ganho fiscal e de fôlego que o Lula tem com a aprovação do PL dos benefícios, que eu acho que a gente vai falar agora, que fecha esse embrulho da política, da apresentação da política. Então não tem nada a ver com isso, eu vou vetar, se o Congresso é inimigo do povo, a favor da anistia, derrubar, vocês estão vendo que Congresso é esse. E do outro lado, falou, cortei benefício e aumentei imposto de bets, de rico e de banco. Deixa eu só... Essa tua última frase. O Senado aprovou destaque que tira taxação sobre fintechs do projeto. Opa! Esse é breaking news. Esse é very much breaking news. Very much breaking news. A gente volta para isso também. Isso tem um significado político bastante claro. Eu queria a sua leitura, Leonardo, sobre que vantagens Lula leva ou não. William, eu tendo a acreditar que o PT está no modo B, sabe? É um plano B. Qual seria o plano A? O presidente Lula claramente queria a unidade do Congresso, da sociedade, em relação àquilo que aconteceu em 8 de janeiro, né? Ele personificou aquilo, disse que aquilo era um atentado contra a vida dele.
Então, quando o próprio governo, né, a figura do Jacques Wagner, reconhece que ele não pode lidar com isso, eles partem para um segundo plano, que combina, acho que muita coisa que o Caio trouxe, uma estratégia de comunicação que é caracterizar o Congresso, e isso já aconteceu em 3 ou 4 oportunidades esse ano, né, como o inimigo do povo, né? E isso vai servir dentro de uma dinâmica de comunicação que enfatiza, que valoriza o conflito, né? Valorizou o conflito na eleição presidencial e vai valorizar o conflito agora, né? O Congresso inimigo do povo, inclusive um discurso até meio antidemocrático, uma coisa meio esquisita, né? Vai dizer assim, olha, esse Congresso não deixou que eu fizesse o que eu queria, esse Congresso não permitiu que eu atingisse o resultado A, B, C ou D, esse Congresso é antidemocrático, e isso vai virar uma dinâmica para esquentar a militância, primeiro, vai virar um discurso para tentar acalentar mandatos na eleição, né, para deputados e senadores do PT, etc., prepara um clima para o STF lá na frente, isso é uma coisa que o Flávio Dino está imaginando, cancelar emendas impositivas. Então, me parece que serve a um plano, né, de desafio do Poder Legislativo e que o governo vai, o presidente Lula, tentar fazer desse limão, vamos dizer assim, uma limonada, aumentando a sua capacidade de controle do processo político de Brasília. É interessante o ponto que você considera, Leonardo, e intrigante também. Porque se há uma certeza sobre as eleições do ano que vem, é que o Congresso provavelmente sai mais ainda de centro-direita do que é hoje. As eleições estão abertas, no entendimento de um batalhão de analistas. O Lula é altamente competitivo, a direita está fracionada. Nesse momento é difícil dizer quem ganha, com certeza. Mas é muito fácil dizer que o Congresso terá uma maioria de centro-direita. E é o Congresso que o Lula está hostilizando, Daniel. Principalmente o Senado. E aí esse discurso insistente do Congresso inimigo do povo, do rico contra pobre, do andar de cima contra o andar de baixo, vai abrindo uma ferida que depois será difícil de cicatrizar, qualquer que seja o desfecho, né? E Lula pode sair vitorioso. Você pode ter uma vitória na urna e depois vai ser difícil negociar com esse Congresso machucado, porque é um Congresso que se sente muito ofendido. Agora, o Congresso também, William, se me permite só encerrar aqui, hoje, não sei se vocês viram isso, na periferia de Salvador, 3 trabalhadores de uma empresa de telefonia foram mortos, amarrados, pés e mãos, porque a empresa não pagou o pedágio para a facção criminosa para poder entrar e instalar os cabos ali, prestar os serviços na periferia, naquela comunidade. PL antifacção, adiado para 2026. PEC da segurança, adiada para 2026. Projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial, adiado para 2026. Minerais críticos, regulamentação dos minerais críticos, que a gente está negociando com os Estados Unidos, adiado para 2026. Gastamos a última semana do Congresso tentando fechar as contas do orçamento de 2026 e votando a dosimetria.